Que Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos aqui mais um dia de fé através da mensagem ao qual o Espírito Santo coloca em nosso coração. Está aqui em Lucas capítulo 19 e diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, ele não conseguiu, por causa da multidão. E assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo. E pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, e todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Amém? Olha só, a maioria das pessoas, elas conhecem essa história de Zaqueu, uma atitude ao qual a maioria das pessoas, elas não têm coragem de tomar. Zaqueu, ele é para você ter uma ideia, ele é um exemplo de mudança que o Evangelho faz dentro de nós. A conversão de Zaqueu foi uma das mais primeiras ocorridas na cidade de Jericó. Ao entrar em Jericó, Zaqueu é salvo. Ao sair de Jericó, Bartimeu é curado. Jesus é aquele que abençoa do início ao fim. O que quer dizer para nós, para você entender? Se Jesus entra na sua vida, ele vai passar em todas as áreas te abençoando. Se Jesus já entrou em tua família, ele vai passar abençoando todos os membros da sua casa. E se Jesus já entrou no seu trabalho, meu caro, meu amigo, que me ouve nesse momento, ele vai abençoar você em cada setor da sua área financeira. Jesus, ele começa abençoando e termina abençoando. Aquele que começa a boa obra, a palavra de Deus diz, em vós, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quando o texto fala que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, em uma outra tradução diz que ele era o maioral dos publicanos. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, que Zaqueu era o maior, mais rico entre os publicanos. E segundo, Zaqueu tinha funcionários. Ele já era rico. Ele já não cobrava mais impostos. Ele administrava os cobradores de impostos. Zaqueu, ele tinha muitos e desejam hoje ser rico, não precisar trabalhar, ter funcionários que fazem tudo o que se pede, ser o maior na sociedade onde vive. Porém, a palavra de Deus nos dá essa história por vários motivos para você entender. Um deles é para nos ensinar que a riqueza não traz felicidade e que mesmo os ricos precisam de Deus. Zaqueu é alguém que chegou no topo e que já não tem mais para onde subir na vida. Este sentido, a solidão
é o que traz. Veja um exemplo para você entender. Quando você entra em uma loja de roupa linda e maravilhosa e sonha com aquela roupa, mas é muito cara aos seus olhos, então você vai correndo atrás do seu sonho. Você trabalha muito, economiza dinheiro. Quando finalmente você consegue comprar aquela roupa, você se sente aquela alegria, felicidade, prazer, satisfação. É isso, é muito bom na vida. Correr atrás do que queremos a conquistar faz parte da nossa vida. Porém, se você é rico, como foi Zaqueu, e pode comprar a loja inteira, ao entrar na loja você não deseja nenhuma peça de roupa. Nada naquela loja te atrai. Nada é um desafio para você. Isso é triste, é solitário, é infeliz. É isso que vem acontecendo com a maioria das pessoas. Hoje ela vive infeliz. Por mais que ela tenha tudo, ela vive insatisfeita. Zaqueu queria paz, alegria, satisfação. E por isso que ele foi procurar Jesus. O texto nos diz que ele queria ver Jesus, olhar para ele, contemplar a face de Cristo, vê-lo ele passar. Ao mesmo tempo, imaginamos que a multidão estava ali por motivos maiores. A multidão certamente queria uma oração, um toque, um abraço, uma cura, uma palavra. Zaqueu apenas ele queria ver. É engraçado como Deus inverte as coisas, pois o homem que tinha menor dos pedidos recebeu a maior das recompensas. Enquanto todos queriam um toque, abraço, cura, o Zaqueu, que só queria ver quem levou Jesus para casa. Interessante que Zaqueu foi impedido de ver Jesus por causa da multidão. E essa multidão não é pagã, nem ímpia. Essa multidão é crente. Zaqueu foi impedido de chegar até Jesus pela própria igreja. Quantas das vezes a competição dentro da igreja impede as almas de chegarem a Cristo? Quantas das vezes os partidarismo, o favoritismo dentro da igreja impede as almas de terem uma experiência real com o Senhor? Quantas das vezes a propaganda da igreja, que só fala de milagres e curas, atrapalha as almas que desejam apenas a alegria e a paz de chegarem até a Cristo? Quantas das vezes os barulhos das igrejas atrapalham as almas sedentas que só querem ouvir a doce palavra de Cristo? Mas é melhor, para você entender, lutar para ver o Senhor Jesus do que se conformar com a vida de tristeza e infelicidade. É por isso que Zaqueu ele resolveu ver quem é Jesus. Assim também, muito nos dias de hoje, ainda estão insistindo, procurando uma igreja. Seria onde eles poderiam ver a Cristo. Enquanto muitos já desistiram de tentar ver Jesus, porque estão cansados de se decepcionar com a multidão que vive atrapalhando. Para você ter uma ideia, como seria mais fácil se alguém naquela multidão pegasse Zaqueu pela mão e levasse até diante do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Jesus nunca teria chamado Zaqueu se ele não teria subido naquela árvore. Olha como a salvação acontece. O primeiro passo foi Zaqueu. Ou foi de Jesus? Foi Zaqueu quem primeiro desejou ver a Cristo. Ou foi Jesus quem primeiro decidiu passar perto de Zaqueu? Seja como for, vemos que existe uma atitude de ambas as partes para a salvação. Zaqueu corre para ver ao Salvador, e o Salvador para chamar Zaqueu.
ele manda Zaqueu se apressar. Às vezes nós devemos se apressar por muitas coisas no reino, para a salvação, se apressar de abandonar o pecado, porque Jesus, ele tem pressa para salvar. O caminho para entender o chamado é uma descida que desce depressa, porque para ser salvo é preciso reconhecer quem é um pecador, um criminoso. Para Deus, que merece a condenação, isso é descer e se humilhar e se arrepender diante de todas as coisas. Assim que Zaqueu desce, Jesus entra na sua casa. Isto nos mostra arrependimento. O Salvador vem e faz morada na vida de Zaqueu, e ele quer fazer em você. Porque Jesus, ele deixa aquela multidão que tinha necessidades maiores e deu atenção total para Zaqueu. Ora, é simples, porque Zaqueu não queria explorar Jesus, extraindo dele milagres. Zaqueu ele queria ser só um amigo, um pai, um senhor, que lhe desse um motivo para viver, motivo para ser feliz. A multidão queria ver Jesus por um momento, para receber um milagre, mas Zaqueu queria Jesus para sempre em sua vida. A pergunta é: o que você quer de Jesus? Será que o seu pedido é digno de levar Jesus para a sua casa? Imagino hoje Jesus entrando na casa de Zaqueu e as portas sendo fechadas na cara da multidão que estava lá com uma lista de pedido de oração. É como Jesus estivesse dizendo: vocês que crerem os milagres, mas não sabem, assim como Zaqueu, eu quero amigos. Depois que Jesus entra em sua vida, as coisas mudam automaticamente. Ora, Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas não fez nada. Ele não orou, não pregou, não ensinou, não exortou, não criticou, não contou nenhuma parábola, nada. E mesmo assim, Zaqueu se levanta e decide dar aos pobres a metade de tudo que ele tem. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus fez toda a diferença na vida de Zaqueu. Se o fato de Jesus estar presente em nossas vidas